Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com mais um boletim, dessa vez boletim especial. Especial porque temos aqui no estúdio a presença de Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, está aqui para ajudar a gente a entender o que vem por aí, principalmente por conta do anúncio do Plano Safra 24-25, que está sendo prometido para a semana que vem. Doutor Antônio da Luz, conte para nós o que esperar desse Plano Safra, enfim, o que a gente poderia ter de efetivo aí, de mudança mesmo, para que o Plano Safra pudesse ser, de fato, um plano para os produtores rurais, Antônio. Bom, Alexandre, primeiro queria dizer da minha alegria de estar aqui no estúdio hoje, falando com vocês presencialmente, coisa boa estar aqui com vocês, todo o time do Notícias Agrícolas. Olha, em primeiro lugar, eu acho que nós temos que fazer, primeiro nós temos que entender para onde é que o Plano Safra caminha, tá? Independente deste governo, do governo anterior ou do próximo. O Plano Safra, ele caminha para ser cada vez mais guindado por recursos absolutamente livres. Isto é uma tendência, não é deste governo, não é desta gestão do Ministério da Agricultura, porque o agro ele cresce muito mais do que o governo é capaz de sustentá-lo, de apoiá-lo, né? de equalizar juros ou coisas do tipo. Então isso já é uma tendência que inclusive ganhou muita força nos últimos anos, quando se fez a lei do agro, quando se fez a lei dos fiagros, já era para que não faltasse dinheiro para o agro, porque se o agro for contar com o dinheiro que vai ser direcionado com recursos subsidiados, ele não vai plantar, porque não existe esse recurso. Agora, dito isso, nós precisamos entender o que aconteceu com o atual Plano Safra antes de olhar para o próximo Plano Safra. Então, eu creio que eu deixei bem claro que essa é uma tendência de aumentar recursos livres em detrimento dos controlados. Isso é uma tendência deste e dos próximos governos, assim como foi do anterior. O problema, Antônio, é que uma Selic de 3%, 4% é diferente de uma Selic de 10%. Com certeza, não há dúvida. E também tem outro ponto, Alexander. Nós temos o fato do recurso livre crescer não significa que o controlado tenha que cair. Quando nós olhamos o recurso controlado, ele está menor. Entre julho e maio deste ano, ele está menor do que o julho e maio do ano passado. Ou seja, só cresceu recursos neste Plano Safra livres. E é isso que não dá para admitir. Nós entendemos que os recursos livres vão crescer mais do que os controlados, mas os controlados têm que crescer em relação a eles mesmos. E eles decresceram. Tanto é que nós tivemos um Plano Safra todo o tempo truncado. O produtor chegava lá para tomar o recurso controlado, não tem. Tá, mas tem esse livre aqui, que é 18%, 17%, 20%, depende como é livre, cada negociação é uma negociação. Aí o produtor chegava lá, não tinha. Aí passava um mês, tinha lá, entrava numa fila, saía alguma coisinha. Ou seja, foi um Plano Safra muito mal planejado, muito mal executado. Não havia os recursos orçamentários para fazer tocar, e anunciar valores que não existem é pior, porque o produtor fica esperando um recurso que não vem. E às vezes deixa de pegar o recurso que é até mais caro, mas vai comprar o fertilizante, o químico, a semente numa condição melhor, mas naquele momento, aí ele não compra aquele produto naquele momento que está bom, esperando o que vai liberar o dinheiro mais barato, perde o negócio bom e não vem o dinheiro mais barato, ele termina pegando o dinheiro caro e comprando os insumos mais caros. Então, por isso que o Plano Safra tem que ter a responsabilidade de cumprir com aquilo que ele se comprometeu. Outro ponto importante deste Plano Safra, a menos que aconteça algo absolutamente fora do radar, nós vamos ter um Plano Safra cujo resultado será menor do que o anunciado. O valor anunciado no Plano Safra, lá em junho, julho do ano passado, ele não deverá ser atingido, porque os recursos até maio efetivamente emprestados
efetivamente tomados pelos produtores estão bem abaixo daquilo que foi anunciado. Você está falando do valor total anunciado ou do valor efetivamente focado na equalização ali? Não, estou falando do volume total de recursos. Volume total. Os 364 bis, se não me que falha a junto memória. com o plano com a agricultura familiar dava 400 e alguma Isso, coisa. como o governo separou os planos safras, né, que é 435 bilhões. Como o governo separou os planos safras, nós vamos ter que trabalhar os planos safras também separados, né, o que é uma lástima. Mas naquele que é anunciado pelo Ministério da Agricultura, que é o maior, dificilmente os recursos que foram anunciados serão efetivamente conseguidos. E isso é uma lástima, porque o valor que é anunciado tem que ser. E o governo, como a maior parte dos recursos são livres, o governo anuncia o número que ele quiser. Ele pode anunciar 500 bilhões, ele pode anunciar 1 trilhão, ele pode anunciar 2 trilhões, porque ele não tem responsabilidade com aquele número. Porque o recurso é livre. É mais ou menos, Alexander, que eu ir num aniversário de criança e dar um par de meia para o aniversariante. E aí chega um outro convidado e dá um carrinho de controle remoto. E aí eu saio me gabando do presente que o outro deu. Essa é a relação do recurso livre com o recurso controlado. O governo tem que anunciar aquilo que é o recurso controlado, que é o recurso que tem um juro determinado pelo governo. Agora, o recurso que é livre deveria ser anunciado pela FEBRABAN e não pelo Ministério da Agricultura. E hoje, de cada R$3 que existem dentro de um plano safra, 2 são recursos livres, apenas 1 é controlado. Então, a maior parte, 2/3 do recurso, já é livre. Não deveria nem ser anunciado. No plano safra passado, para fazer essa equalização, deixar o produtor acessar esses juros mais baratos, o governo tinha colocado 13,5 bi, se eu não me engano. CNA, enfim, as instituições estão pedindo 21 bi para fazer essa equalização esse ano. Tem recurso para isso? Tem. A CNA fez um excelente trabalho, não só conversando com todas as federações, sindicatos, uma base para fazer um pleito que fosse adequado à necessidade, o tamanho do que os produtores precisam, mas a CNA também olhou para as questões orçamentárias. E esses 21 bilhões, eles existem. Tanto é que o governo tem 7 bilhões e 200 para fazer uma importação de arroz que nós não precisamos. Um governo que tem 7 bilhões e 200 milhões de reais para fazer uma importação de arroz, para vender um arroz subsidiado a R$4, que é abaixo do custo de se produzir, trazendo arroz lá da Ásia, para vender no ano eleitoral com o selo do governo, tem 21 bilhões para investir na sua própria agricultura. Ademais, o governo gasta por ano 5,5 trilhões de reais. Não é possível que não tenha 21 bilhões para gastar com a agricultura brasileira e entregar um juro mais adequado. Então, a CNA nos parece, junto com as demais entidades, está correta nessa sinalização, embora você podia também me fazer essa pergunta de outro modo. Será que o governo vai atender? Eu acho que não. Mas ele deveria. Tanto que nessa reunião que teve ontem em Brasília com as entidades do agro, FPA, CNA, enfim, as associações, os participantes saíram não vou dizer desanimados, mas não acreditando que os números vão ser alcançados e principalmente esse número de equalização. O próprio Pedro Lupion, presidente da FPA, falou que acha muito difícil de se alcançar esse percentual ou esse total aí de recursos para fazer a equalização. Todos nós achamos, a FPA está fazendo um excelente trabalho ajudando nesse processo e todos nós sabemos que vai ser muito difícil, mas cabe à CNA fazer o pleito que interessa aos produtores e o governo que faça as escolhas. Ou ele atende às necessidades do agro ou ele faz importação que não precisa. Governar é fazer escolhas. O papel das entidades é apresentar para o governo aquilo que é necessário. Muito bem. Esse recurso de equalização é para o produtor ter acesso a um juros mais barato. Isso. E o ano passado a gente viu que os juros não foram tão mais baratos assim, apesar de abaixo da Selic, né? Esse ano a Selic já baixou mais um pouquinho. Dá para
reduzir ainda mais esses juros, na sua opinião? Ou esse momento, digamos, de preocupação com os juros, o Banco Central sinalizando que deve parar a queda de juros, enfim, isso pode complicar um pouquinho essa possibilidade da Luz? Alexander, quando havia uma tendência de elevação de taxa de juros, que foi confirmada, óbvio, os juros do Plano Safra aumentaram, os juros controlados aumentaram, já por conta da curva de juros estar em elevação. Quando, no ano passado, neste Plano Safra que estamos em vigor, a tendência da taxa de juros era queda. E tanto que caiu, era 13,75, está 10,50 e hoje deve ser mantido 10,50. Caiu, portanto, e o governo não baixou o juro. Então, o que vale para Francisco não vale para Chico. Mas também eu quero deixar aqui uma posição muito clara para os produtores. Nós temos que fazer uma escolha. Se eu quero mais recursos controlados com juro abaixo do livre, eu não posso ter um juro muito baixo. Ou se eu baixo o juro, eu diminuo o recurso controlado. Ou seja, se eu mantenho o juro como está, ou até um pouquinho mais alto, eu aumento a quantidade de recursos que passam a ser controlados. E o que nós temos que entender é que o produtor, na prática, ele faz um mix entre o recurso controlado e o recurso livre. E nem sempre baixa juro é uma boa. E eu vou te ser bem honesto, se o governo está disposto a fazer aquilo que a CNA encaminhou, aí nós podemos falar em redução de juros. Se ele não está disposto a fazer o gasto que foi sugerido, então é melhor não baixar o juro mesmo. Porque daí o que vai acontecer? Eu baixo o juro, mas eu diminuo o volume de recursos que serão emprestados àquele juro. Então aí, se eu tenho menos produtores acessando o recurso controlado, eu vou ter menos ainda. E se hoje eu tenho uma relação que o produtor pega 70% de juro livre e 30% de juro controlado, se eu baixar o juro, em vez de ser 70-30, vai ser 80-20, 90-10. E aí o juro médio que o produtor paga sobe. Então a gente tem que ter cuidado para não dar um tiro no pé. Bom, então a questão não é necessariamente reduzir os juros, mas é distribuir melhor o recurso para mais pessoas. É essa a ideia. Se eu tiver um desejo de baixar juros no Plano Safra, tem que botar mais dinheiro. Entendi. Com o mesmo dinheiro que tem, se o governo baixar os juros e aumentar a parte da subvenção, ele vai subvencionar um volume menor de recursos. Então a gente sempre tem essa escolha. Quanto menor o juro, menor é o recurso disponível com aquele juro. Uma fala do ministro Fávaro ontem. É menos relevante o quanto se destina de recurso para a equalização, desde que tenha direcionamento maior de recursos, o que faz com que sejam custos bem reduzidos e os bancos possam atender os produtores nas menores taxas possíveis. Ou seja, ele passa um miquinho ali para os bancos, né? Eu acho que está na hora de a FEBRABAN anunciar o Plano Safra. Porque, afinal de contas, o grande motor do recurso ele é absolutamente livre. E olha que nem nós não estamos falando aqui dos CRAs, dos certificados de recebíveis de agronegócio, que já estão em 130 bi. Uhum. E esses recursos, boa parte daquele empréstimo que as cooperativas fazem para os seus cooperativados, que as revendas de insumo fazem para os seus clientes para fazer prazo safra, a imensa maioria daquele recurso tem um CRA por trás. Aquilo é um recurso livre. Nós temos os FIAGROS, seus fundos de investimentos no agronegócio. Então, a participação do mercado de capitais e financeiro no Plano Safra, ele é absolutamente predominante. E o governo ele tem algumas medidas que ele tem tomado, como aumentar o direcionamento do compulsório, ampliar a parte da LCA que vai para o agro como um todo, que está correto, tá? Me parece foram medidas bem tomadas, mas isto não faz com que o banco empreste o dinheiro ao juro que o produtor quer ou que o governo definiu no Plano Safra.
Um recurso de LCA, se o governo aumenta o percentual da LCA que é direcionada para o agro, eu tenho mais recursos. Entretanto, o juro vai ser definido entre o produtor rural e o seu gerente, baseado no histórico daquele produtor rural, baseado no sistema, baseado na análise de crédito que o agente financeiro faz daquele produtor. Eu vou lá, Alex, e você vai também, no mesmo gerente, no mesmo banco, para pegar esse recurso que aumentou o direcionamento, de uma LCA. Eu posso sair de lá com um juro de 20 ao ano e você pode sair de lá com um juro de 15, porque vai depender da nossa relação com aquele agente financeiro. Agora, se o juro ele é livre, o maior direcionamento traz mais dinheiro para o setor, mas não diz nada sobre o custo desse dinheiro. Inclusive, essa é uma das propostas que nessa reunião de ontem foi trazida aí, né, pelo governo para tentar aumentar o volume de recursos. Aumentar aí a participação de LCAs, aumentar aí os recursos dos depósitos à vista e também da poupança rural. 3 fontes de recursos, aumentando o percentual de participação dessas fontes para que os bancos tenham mais dinheiro para emprestar. Tudo bem? Isso está ok? Não, isso é ok. Isso é assim. Não vejo... É uma tendência. Né? Nós temos uma participação maior de recursos livres e esses direcionamentos eles fazem parte. É assim mesmo, não tem nenhuma novidade no processo. As nossas críticas elas não ficam concentradas nesse ponto. As nossas críticas elas estão no seguinte sentido. O governo se apresenta para a sociedade como se ele estivesse emprestando 300... E não é. Ele não está. Quem está são os bancos. É um direcionamento, enfim. A parte do recurso controlado, ele está... Não é que ele esteja menor do que o livre, porque isso já estava. E isto é uma tendência. Isso é uma tendência. A nossa crítica é que o controlado está menor do que no plano safra anterior. O último lá da ministra Tereza Cristina. Tinha que crescer juntos. Então tem que crescer juntos. Tudo bem que o livre cresça mais, que é disso que você está falando agora e que o ministro falou. Natural que seja assim. Agora, o controlado não pode ser menor do que o do ano anterior. E o valor que foi anunciado tem que ser cumprido. Se não tem aquele recurso, não anuncia. Porque isso bagunça o mercado. Para os juros controlados, basicamente. Para qualquer... Sim, principalmente. Porque o juro livre é livre. O banco empresta se quer, não tem limite. Também, né? E o produtor pega se quer, não tem limite. Eu posso emprestar o quanto eu quiser para as pessoas. O juro, nós determinamos a relação entre cliente e agente financeiro. Então, não tem mão do governo ali. A parte controlada, ela precisa crescer. Pode crescer menos que o livre, mas tem que crescer. Não pode decrescer. Nós tivemos um plano safra o tempo inteiro travado. O produtor ia lá, não, mas esse dinheiro não tem. Então eu quero entrar na fila. Aí o gerente lá organizava a fila. Aí saía uma tranche nova, em minutos o dinheiro já ia, porque só movimentava a parte de cima da fila. Então isso não é saudável para o setor. E o que anuncia tem que ser cumprido. Não dá para nós termos um anúncio e um outro valor. E outro ponto importante, seguro rural. O seguro rural, Alexander, foi completamente desconfigurado no país. Tanto é, e eu desafio os nossos telespectadores a conferir o que eu estou dizendo, olhem o anúncio do Plano Safra, está no YouTube, do Plano Safra anterior. Vejam em que momento o termo seguro foi mencionado. Qual foi a fala que seguro, que era a principal política agrícola do Brasil, foi mencionado. E foi uma safra que exigia um seguro... Ah, pois é. Aí agora nós estamos lá no Rio Grande do Sul demandando uma linha nova para fazer uma renegociação para que os produtores possam tomar esse dinheiro, pagar os agentes financeiros, pagar suas cooperativas, pagar suas revendas de insumo e com o dinheiro dessa linha e ter uma linha então de 15 anos, 3% de juros e 2 anos de carência. Essa foi a nossa proposta. Porque nós viemos de 2 estiagens consecutivas e uma enchente. A estiagem de 2022, o seguro teve um papel determinante, mas 23 já não.
e 24 agora com enchente não. Então, o que está acontecendo, Alexander? Nós criamos um bolsão de endividamento porque a principal política agrícola do país deixou de ser prioridade. Neste último Plano Safra, o que está em vigor, o seguro caiu pela metade, ou menos da metade, do que tinha sido deixado pela Tereza Cristina. O Proagro, que é importantíssimo e é controlado pelo Banco Central, mas ele é uma política agrícola, cabe ao Ministério da Agricultura e ao MDA fazer o controle e o desenho dessas políticas juntos com o Banco Central, ele foi completamente descaracterizado. Então hoje nós estamos com 2 estiagens e uma enchente, que nos gerou um enorme do endividamento, que exige uma linha de renegociação, que até agora o governo não anunciou nada nesse sentido, só uma prorrogação para 15/8. E nós não poderíamos não ter esta necessidade se houvesse o seguro. Então, se tirou o seguro e agora nós estamos convivendo com a inconsequência de se tirar o seguro. Para fazer a subvenção do seguro, a CNA, a própria CNA, a própria Frente Parlamentar, pediram algo em torno de 2,5, 3 bi. O ministro Fávaro anunciou, ou pelo menos vem prometendo, mudanças no seguro, inclusive utilizando recursos do próprio Proagro, enfim, para fazer um seguro mais abrangente, utilizando os recursos do Proagro também para fazer essa subvenção do seguro rural normal. É uma fórmula que funciona, Daluz? Você entende que isso pode melhorar essa relação do seguro? E essa história de uso da inteligência artificial que vem sendo pregada pelo próprio governo, enfim, muda a cara do seguro e pode dinamizar aí o acesso ao seguro? Olha, eu não conheço a proposta, não conheço os detalhes. Tudo que eu sei, eu sou pela imprensa, da intenção de se redesenhar. Eu não tenho nada contra a se redesenhar, seja lá qualquer coisa que for, se for para melhor, estudar o que estamos fazendo e aprimorá-lo, é um hábito que todo governante, todo empresário tem que fazer. Agora, sem recursos, não se faz nada. Então, eu tenho que ter o recurso e a inteligência de se tentar fazer melhor com o recurso que se tem. Agora, diminuindo o recurso, não há o que eu faça de melhoria que compense uma queda de recursos. E o governo, sim, ele diminuiu os recursos do seguro rural. Ele diminuiu os recursos do Proagro. E isso está custando caro, porque hoje nós tivemos uma série de eventos climáticos, não foi só no Rio Grande do Sul, o Mato Grosso do Sul, nesse momento, está com problema. No Centro-Oeste, nós tivemos problema na safra de verão. Então, nós tivemos uma sucessão de problemas que o seguro rural e o Proagro, eles poderiam ter mitigado muito mais. E aí agora ficou essa conta para os produtores, esse endividamento. Seja com o banco, com os agentes financeiros, com cooperativas de grãos, com revendas, com tradings e assim por diante. O seguro é fundamental. E o Rio Grande do Sul, em particular, ele precisa de um olhar diferenciado. Porque o Rio Grande do Sul, Alexander, é o maior tomador de recursos do Plano Safra. Quem mais toma recursos dentro de um Plano Safra é o Rio Grande do Sul. Por quê? Porque o Plano Safra ele se destina a pequenas, médias propriedades e aquilo que o Plano Safra chama de demais produtores, que muita gente confunde com grande. Não. Grande produtor nem pega dinheiro do Plano Safra porque é uma mixaria o que é liberado. Então, ou seja, é uma agricultura de produtores menores que tomam o recurso do Plano Safra. E o Rio Grande do Sul é um estado, assim como o Paraná, sim, assim como São Paulo, Minas, um pouquinho, não tanto, mas... Dependendo da região. Depende mais da região, mas de produtores menores e que acessam bastante o recurso do Plano Safra. Se o Rio Grande do Sul não consegue resolver o problema do seu passivo, como nós já encaminhamos ao ministro Carlos Fávaro, dia 7 de maio, uma proposta para a qual até este momento nós não temos resposta, se nós não resolvemos o problema de crédito
de endividamento dessas pessoas percebe que elas vão ter muitas dificuldades para acessar um novo crédito para plantar. E se elas não conseguem ter condições creditícias para acessar um novo crédito, não adianta eu fazer um plano safra magnífico, com anúncios hecatômbicos, se as pessoas que têm que tomar esse dinheiro não conseguem se habilitar perante o agente financeiro para tomar esse recurso. Não adianta nada. E você comentou que os recursos do Plano Safra passado, eles não foram todos utilizados. O que aconteceu, Daluz? Na verdade, é importante você trazer esse ponto, porque me permite dizer algo que eu já deveria ter dito. Esse dado não é meu, tá? Esse dado é do Banco Central. Está lá no Banco Central, a gente consegue ver toda a movimentação do crédito rural do Brasil. E as estatísticas de crédito rural, elas estão todas lá no site do Banco Central para qualquer pessoa conferir. E os recursos que foram tomados até agora, comparados com o que foram anunciados, precisa que junho, que é o último mês do Plano Safra, seja tomado um valor muito, muito incomum para o mês, para que se feche o gap entre o que foi anunciado e o que foi efetivamente tomado. E por que foi menos tomado? Porque os produtores não tinham apetite para tomar? Não, pelo contrário. Apetite tinham. O que faltou foi condições creditícias. Ou seja, vamos de novo citar o caso do Rio Grande do Sul. O produtor rural vende 2 estiagens. O governo tem menos recursos controlados. Qual é o banco? O agente financeiro faz uma análise daquele produtor. Ele vende 2 estiagens, os níveis de alavancagem estão muito elevados. O endividamento de curto prazo está muito elevado. Então, consequentemente, a liquidez dele está baixa. Então, se eu tenho um produtor com essas condições, que eu emprestava 1 milhão, que eu emprestava 500 mil... O risco desse produtor é muito grande. Esse risco é muito maior. Se eu emprestava 1 milhão, eu vou emprestar 500 mil. Se eu emprestava 500 mil, eu vou emprestar 250. Se eu emprestava 100 mil, eu vou emprestar 50. Por quê? Porque o risco dele de curto prazo está muito elevado. Por isso que nós fizemos aquela proposta dessa linha, para justamente tirar os compromissos de curto prazo, passivo circulante, e jogar para passivo não circulante. Né? Imaginemos um balanço do produtor. Para quê? Para que esses recursos, ele não vai ter uma safra para pagar, ele vai ter várias safras para pagar. Hoje, ele tem que pagar com uma safra. Uhum. Então, o risco é muito grande. Se essa safra der qualquer probleminha, ele não consegue pagar. Agora, se eu der para ele várias safras para ele pagar, mesmo com juro, enfim, aí o risco para o agente financeiro diminui barbaramente. Aí o agente financeiro pode emprestar o recurso e aí esse plano safra ter tração. Agora, eu fazer um anúncio de plano safra de um valor lá recorde. Bom, anunciar um valor recorde não gera responsabilidade. Ou seja, eu anuncio o que eu quiser. A maior parte do recurso não é controlado. E agora, tem que ter mecanismos para que esses produtores tenham saúde creditícia para poder tomar esse recurso. Senão, pode anunciar o que quiser, que vai acontecer o que aconteceu esse ano. O recurso anunciado dificilmente será atingido pela realidade do produtor rural. Você trouxe essa realidade do Rio Grande do Sul e principalmente da necessidade dessa linha de refinanciamento ali para o produtor. O que o governo tem que fazer? Ele tem que botar dinheiro ali, ele tem que equalizar juros, enfim, qual que é a fórmula para fazer o pedido de vocês darem certo? Bom, o governo, em primeiro lugar, tem que fazer uma linha. Essa linha, ela viria provavelmente, bom, o instrumento legal, talvez existam outros melhores, mas seguramente uma medida provisória, criando a linha, ela seria o primeiro passo. Talvez tenha outras alternativas legislativas, quem sabe, mas a criação dessa linha por uma medida provisória nos parece ser um bom caminho. O próprio ministro Carlos Favaro sugeriu para nós, nesta reunião do dia 7, que criaria um fundo garantidor. Uhum. Um fundo garantidor, ele é algo importante, mas tem que ter uma linha para eu casar o fundo garantidor. Ter fundo garantidor sem ter a linha não adianta nada. Uhum. Não adianta absolutamente nada. Então, eu tenho a linha,
e eu tenho uma meta de juro, 3%. Como é que eu faço chegar em 3%? Quando o governo cria um fundo garantidor, que é um recurso que ele não necessariamente desembolsa, ele só encosta, é um valor gráfico, ele não é um gasto efetivo, o que ele está sinalizando para o sistema financeiro? Olha, eu vou administrar o risco, porque com esse fundo garantidor aqui. Então, o banco, o agente financeiro, ele fica com menos risco. Logo, o juro cai. Então, o banco bota o dinheiro, só que não vai emprestar 17. Vai emprestar, sei lá, a 12, por causa do fundo garantidor, ou a 10, sei lá. Só que para chegar a 3, também tem que ter a subvenção. E daí é dinheiro que o governo tem que colocar. Aí é dinheiro. Então, sem dinheiro, não se faz política agrícola. Se não se quer fazer política agrícola, então daí não precisa nem ter Ministério da Agricultura. É verdade. Bom, Daluz, a gente falou de recursos, a gente falou dos juros, a gente falou do seguro rural. O que mais não pode faltar nesse próximo Plano Safra, na perspectiva do Antônio Daluz, economista da Farsul? Olha, eu acho que esses são os principais pontos. Nós temos que ter recursos, nós temos que ter foco e foco no que importa. Eu acho importante que o Plano Safra ele tenha foco. Ele tenha um entendimento de que o agro brasileiro ele passou por um período de dificuldade. Nós tivemos uma safra de verão muito dura em boa parte do país. Sim. Nós, no sul, nós tivemos de 2 estiagens e uma enchente, enquanto os demais produtores brasileiros tinham seca. Nós tínhamos enchentes por causa de um bloqueio atmosférico que era para chover no Brasil inteiro, choveu no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então precisa ter esse olhar para que nós não estamos vivendo um tempo normal. Nós não estamos vivendo um momento de normalidade. E momentos excepcionais exigem medidas excepcionais. E eu preciso entender que um recurso que eu coloco num plano safra, ele tem que ser tomado por alguém. Se esse alguém não tem condições creditícias de tomá-lo, não adianta eu anunciar o plano safra. Assim como não adianta eu anunciar números estapafúrdios que não são cumpridos. Nós temos que entender, e aí sim os produtores precisam entender, os recursos livres já são maiores do que os controlados. Já eram maiores antes deste governo começar. E só vai aumentar. E se vocês pegarem entrevistas minhas que eu dei alguns anos atrás aqui no Notícias Agrícolas, vocês vão ver que eu já dizia isso há muito tempo. Isto só vai crescer. Agora, nós esperamos sim que os recursos controlados cresçam em relação a eles mesmos. Eles podem até crescer menos do que os livres. Normal. O agro ficou muito grande para o governo carregar. Uhum. E eu nem quero, sinceramente, que o governo carregue. Se tiver que contar com o governo, nós estamos ferrados. Uhum. Agora, nós temos o recurso controlado, ele precisa crescer em relação a ele mesmo. O seguro rural ele tem que voltar a ser uma política central dentro do Ministério da Agricultura. O Proagro precisa devolver para os agricultores familiares a tranquilidade que ele trazia. Porque sem esses fatores nós não vislumbramos um plano safra funcionando e um agro se recuperando. E para o sul, claro, a gente entende que tem que ter essa linha excepcional para o Estado, afinal de contas são 2 estiagens e uma enchente, é um passivo de curto prazo imenso e esses são os principais tomadores do plano safra. Se não resolver as condições creditícias deles, fica difícil se apresentarem para tomar esses recursos. É uma linha que não necessariamente tem que ser apresentada junto com o plano safra, mas você tem a perspectiva de que essa linha apareça no plano safra? Olha, eu já tinha perspectiva que ela já tivesse sido anunciada. Afinal de contas, o MDA já anunciou para a Pronaf e para a Pronamp uma linha que não é exatamente o que a gente pediu, mas que atende bem. Bom, mas ela é só um anúncio ainda, sim, tudo bem, mas nós já temos um anúncio, nós não temos por que duvidar se está anunciado, a gente acredita que as pessoas vão fazer da melhor forma possível. O problema é que para os demais produtores que têm o ponto de contato com o governo no Ministério da Agricultura, nós não temos nada, absolutamente nada, só uma prorrogação para 15/8, que é só uma prorrogação. Muito bem.
Bom, vamos aguardar para ver, portanto, a promessa do governo é anunciar na semana que vem o novo Plano Safra, o Plano Safra 24-25. Os números são vultuosos, 500 bi é o que está se ventilando aí na imprensa, principalmente de recursos aí disponíveis para o produtor, mas vamos ver o que vem aí de recursos para fazer essa equalização e para ajudar nesses recursos mais controlados aí para o produtor. E a gente conta com o seu apoio e com a sua ajuda aí para interpretar esse Plano Safra na semana que vem. Com o maior prazer, Alexander. Nós estamos aí para isso. Vai ser ótimo estar contigo de novo. Muito bom. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado a você. Muito obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Tá presencialmente aqui é muito diferente do que a gente está conversando virtualmente. Aqui a gente pode, de fato, discutir as questões olhando para você e entendendo a sua indignação mesmo, né, com tudo que está acontecendo no Brasil e principalmente a sua perspectiva e esperança de que a gente possa ter pela frente um agro que possa acessar recursos e possa acessar recursos para crescer, né, Dalúcio? Eu acho que é isso que é o importante hoje, né? Eu acho que é isso aí. E o agro precisa voltar ao seu ritmo natural, sua velocidade de cruzeiro. Estamos passando por um momento delicado, um momento de dificuldade. É hora de entendermos os problemas e resolvermos os problemas. E com certeza foi muito bom estar aqui hoje, presencialmente aqui no Notícias Agrícolas. Coisa maravilhosa aqui com vocês hoje. Sempre é bom, mas aqui presencialmente sem dúvida é melhor. Muito bem. Temos participação aqui do Marcelo Rocha. Bom dia. Excelente iniciativa para melhor entendimento da sociedade sobre o agro. Inclusive o produtor rural também precisa entender melhor como é que funciona esse mecanismo, né? O Luciano Porto está dizendo: bom dia, seguro agrícola e plano safra devem ser políticas de Estado de caráter permanente. Concordo. O Marcelo está dando os parabéns aqui ao Antônio, que tem capacidade técnica e intelectual para falar sobre o assunto, é verdade. Por isso que a gente sempre conta com Antônio da Luz aqui para nos ajudar a desvendar os problemas da economia. E o Dermival está dando bom dia aqui para a gente. Bom dia para você também, Dermival. Obrigado pela participação. Aliás, pessoal do YouTube, muito obrigado aí pela interatividade, pela participação. Não se esqueçam aí de fazer a sua inscrição no canal oficial do Notícias Agrícolas, deixar seu like e acionar o sininho, tá bom? Meu amigo, mais uma vez, obrigado. Obrigado a você, Alexandre, pela disponibilidade de estar aqui com a gente mais uma vez. Imagina, prazer meu estar aqui contigo e com toda a audiência do Notícias Agrícolas. Muito bom. E dessa forma a gente encerra mais uma entrevista especial com a presença hoje de Antônio da Luz, economista-chefe lá da Farsul, trazendo informações importantes que a gente vai colocar como questionamento sobre o anúncio do Plano Safra que deve acontecer na semana que vem. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.